E aí, pessoas, tudo bem? Bom, retornando aqui, rapaz, tá tendo muito eco. Mas enfim, vão ser colocadas mais coisas aqui que... Quanto mais coisa no ambiente, menor o eco, tá ligado? Mas enfim, acho que esse microfone vai dar conta de reduzir um pouquinho o barulho e tal. Vamos nessa, né? Bom, velho, eu vou começar a fazer vídeos sobre questões do Enem. Ah, sim, olha só, tem coisa nova nesse cenário aqui. Depois vai ter mais coisa nova nesse cenário aqui, certo? Vou começar a resolver algumas questões do Enem aqui para vocês, porque assim, ó, muita gente acha que as questões do Enem de inglês, elas são voltadas só para gramática, verbo to be, etc e tal. Não, a gramática ela está presente, tanto que nessa questão aqui, que eu acho que era a questão a 1 da prova amarela, se não me engano, enfim, mas essa questão ficou bem famosa, né, que é a dos copos de café. Velho, aqui você tem conteúdo do sexto e do sétimo. Sexto, double age words, né? Double age question words, que é o uso de what. Você tem o verb to be. E você tem sétimo ano aqui, que é o simple past, na forma, os irregulares do simple past. Aí você vê, pô, velho, mas assim... Velho, a questão é, quando você for fazer a prova do Enem, esteja preparado para... Você não vai ter... o óbvio, digamos assim. Você não vai ter, ele não vai te perguntar que tempo verbal é. Isso é muito comum em concurso. Concurso, sim, você pode ter qual tempo verbal. Na linha 33, o pronome relativo tal faz menção ao quê? Aí é uma coisa normal de concurso. Uma prova do Enem, que ela é muito mais interdisciplinarizada, de certa forma, você não vai ter essas questões assim. Que tempo verbal é, qual tempo verbal é, certo? Você não vai ter esse tipo de coisa. Então aqui, ó, você tem aí, eu acho que eu botei para vocês devem estar dando um saque aí, se não, você deve ter visto essa questão um monte de vezes, mas você tem um copão, e a pergunta é, what is sleep? What is sleep? What? Primeira coisa, o que é o what? O what é o que, ou qual? E quando você usa, quando a pergunta ela se inicia com esse termo aqui, a resposta a ser dada, ela pode ser... As possibilidades de resposta são infinitas. Então aqui, ó, o que é sono? Meu irmão, se eu não tivesse os outros dois copos, qualquer resposta possível poderia existir aqui, tá ligado? Por quê? Porque o what, ele diz a escolha que você tem para responder, ela não tem limite, tá ligado? Então, por isso que, por exemplo, quando a gente chega assim num curso de inglês, what is your name? Ou what is your name? Meu irmão, a resposta de qual o seu nome pode ser bicho, não tem escolha, não tem limite, perdão. Então, quando eu te pergunto o que é sono, qualquer tipo de resposta para mim vai ser possível, tá ligado? E aí a gente tem o que, pai? Slept. Que aqui muita gente ficou, o que é isso? Slept é o passado do verbo sleep. Então aqui seria dormir ou dormiu. E aí você tem um copo de 8 a 10 horas, outro de 5 a 7. Bom, tá feita aí a resposta para você. Essa pergunta, esse aqui fala sobre o quê? Fala sobre a escassez de sono, pô. Sobre o ato de dormir pouco. Um copo tá de 8 às 10, outro de 5 a 7, a gente trabalhando essa lógica, o outro copo poderia ser menor, e por aí vai, brother. Então não é uma questão difícil. Olha aquilo ali, deixa eu ver se só está filmando. Eu tô gaguejando, meu Deus. Então ali, ó, pega a visão, tá vendo aqui? Esse termo aqui, irmão, ó, eu tô sem meu apontador, meu laser. Esse termo aqui, ele é uma pergunta, uma palavra com WH que te dá milhares de possibilidades de resposta. Então, o que você tem que sacar é o quê? Que aqui, pô, aqui eu tô falando sobre a escassez de sono. E ainda tem um detalhe, por que foca tanto, o que tem a ver o café? O café geralmente a galera toma para ficar acordado. E aí uma questão de Enem que você também tem, a questão de Enem você também tem que prestar atenção no quê? Na imagem. A imagem diz muita coisa para você, tá ligado? Então ali é uma imagem de uma cafeteria. Cafeteria falando de sono. Um copo pergunta, o que é sono? Aí um fala de 5 a 7, dormir de 5 a 7 horas, outro de 8 às 10. Bom, não tem um padrão aqui. Então alguém tá tendo tá meio que desequilibrado isso aqui, tá ligado? Então, tudo isso aqui fala sobre a escassez de sono. Deixa eu só colar aqui as alternativas. Não poderia ser estímulo a descanso, nada a ver.
Gasto com bebidas, pô, nada a ver, irmão. Consumo de bebidas que causam dependência, não. E aqui, necessidade de um produto que como é o nome? Que provoque o sono. Não poderia ser, por exemplo, não pode ser a necessidade de um produto que provoque o sono, porque está falando sobre o café. E o café, ele invalida o provocar o sono. Então, não foi uma questão difícil. Se você parasse para pensar, questão que tem coisa do sexto e do sétimo. E uma dose, claro, de interpretação além da língua inglesa. Então, Enem, pai, não é negócio de, irmão, você tem que saber muita coisa. E quanto mais cedo você se preparar, melhor você vai sair. Então, eu quero fazer o Enem ano que vem, vou fazer inglês. Irmão, irmã, já começa. Tem vídeo no canal aí de dica de vocabulário, de dica de aquisição de vocabulário, de como você desenvolver estratégias de leitura, estratégia de interpretação e tudo mais, pai. Porque em 15 dias é muito difícil você absorver muita coisa. Então, assim, vai estudando aos pouquinhos, já quero fazer Enem e vou fazer inglês ano que vem. Pronto. É isso mesmo que você quer? Comece a estudar. O mais cedo possível. Beleza? Beijos e valeu! Uhul!